é, questão da propagação da luz, sabe? Propagação da luz e alguns elementos ligados a isso, tá? Em primeiro lugar, a velocidade da luz, né? A gente vai ter que relembrar um pouquinho quanto que ela é, certo? Então, quando você fala do Sol, a irradiação do Sol, né, que ele está irradiando energia para a Terra de uma lâmpada incandescente ou fluorescente, você está falando da velocidade da luz, que essa velocidade chama C, né? Que é 300 mil quilômetros por segundo. Tem esse valor aí. Imagina como ele é grande, né? Como esse valor ele é considerado um dos maiores em termos de velocidade, né? Que a gente tem. E a velocidade da luz, ela também, se a gente transformar para metros, ela ficaria assim, ó. Aí primeiro eu vou colocar o número inteiro, depois eu ponho em notação científica, tá? Que é bom a gente ter das duas formas, né? O que a gente fez, turma? Colocamos mais três zerinhos, né? Mais três zeros depois do 300 mil. E ficou 300 milhões. Eu coloquei até um a mais. Então eu vou corrigir isso, ó, na verdade é 300 milhões, tá? Tanto zero que ficou... É, é, acabou sendo... por isso que, assim, quando o número é grande, a gente utiliza a notação científica, né? Que é uma forma mais exata. Então, agora é assim, né? Transformando quilômetros para metros. E a forma em notação científica, ela ficaria assim, ó. 3 vezes 10 à oitava. Beleza? Por que isso? É, se você pegar a vírgula, ela está no final do último algarismo, né? Se a gente trouxer a vírgula para o 3, colocar na frente do 3, vai ficar 8 casas contadas, né? 8 casas da 8, ou a oitava. Então, tá 10 a oitava, certo? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Beleza? Aí fala um pouquinho de fontes de luz, turma. O Sol, quais que vocês imaginam, fontes de luz além do Sol, assim, por exemplo, ou uma lâmpada, né, fluorescente? A gente pode receber luz do monitor do PC, do computador, né, do notebook, do tablet, do celular. E outras, como fogueira, uma fogueira, né, ou a chama do forno do fogão da sua casa, e até mesmo televisão, né? Que eu acho que a gente tinha falado, né? Televisão está recebendo luz? Está. Então, esses corpos são fontes de luz, né? Assim como o Sol, por exemplo. Mas e a Terra, por exemplo, ou a Lua? Elas são fontes de luz para vocês? Um exemplo para diferenciar, né? Corpos luminosos e iluminados, né? Ou não luminosos, né? E aí, o que vocês acham? A Terra, a Lua, elas emitem a sua luz própria, a sua própria luz? Será que elas estão emitindo a sua própria luz? Não? Ah, então seria, estão pegando a luz de alguém, está refletindo a luz de alguém, é uma luz emprestada? Elas não têm uma luz própria. Então, é isso? Será? Isso seria a definição, né? Então, elas estão refletindo a luz. No caso, a Terra, ela reflete a luz que vem do Sol, certo? A Lua, mesma coisa, beleza? Ah, os outros planetas do Sistema Solar, eles são iluminados ou luminosos? Será que tem algum luminoso?
Vamos ver o que o pessoal vai achar aí. Lanterna, será que lanterna, pilha, lanterna de gatilho, aquela que você abaixa e sobe para ligar, ela é luminosa? Os planetas, os outros planetas do sistema solar, eles têm luz própria? Eles são luminosos? Ou eles estão sendo iluminados somente? Uma rosa, por exemplo, uma flor, assim, uma rosa, ela tem luz própria? No caso, é um exemplo que às vezes a gente se pergunta, né? Isso, muito bem, muito bem. Os planetas não são luminosos, né? Eles estão refletindo a luz do Sol. Só um instantinho, peraí. Que eu estou só corrigindo, mas isso. Eles não são luminosos. Uma rosa seria luminosa? Uma flor. Você tem em casa, enfim, num canteiro, ela seria luminosa? Não, exatamente. É isso aí, turma. Aí já uma lanterna é luminosa, né? Ela emite luz própria, certo? Ela tem uma fonte de luz, ela tem um diodo, né, na parte de dentro dela que é, emite, gera luz, né, radiação luminosa visível. Então é um outro caso, né? E nesse capítulo seria sobre os princípios da ótica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de fontes de luz. Aproveita, pegando esse gancho, né? Que é uma passagem que estamos falando sobre corpos luminosos e não luminosos. Se a gente olhar, por exemplo, no nosso dia a dia, é você pegar uma lanterna e iluminar um, uma embalagem, por exemplo, de celular. Aí você, de repente, você está numa sala um pouco de baixa luz, né? Aí você pega uma lanterna para dar uma olhada. Você nota que contra a parede se projeta uma sombra da embalagem. Quando você coloca uma fonte de luz na frente dela, beleza? Então, se você tem a luz, ela está saindo da lanterna, né? Ela está passando pelo corpo. Quando ela passa pelo corpo, ela sofre um desvio, né? A gente fala que os raios de luz das extremidades da fonte, né? Do feixe, eles sofrem um desvio. Quando eles contornam o corpo, eles sofrem um desvio e eles se projetam atrás do corpo, tipo contra um anteparo, né? Uma superfície, né? Então projeta uma imagem atrás do corpo. E essa imagem seria o próprio corpo, ou do próprio corpo é um espelho? Não, né? Seria a imagem da sombra, beleza? Então, se falarmos de sombra, seria a parte dos raios de luz, né, que se projetam atrás do corpo, aonde você não vê, fica escuro. Então, assim, na parte da sombra está tudo escuro. Essa parte é chamada de sombra. Só que além da sombra, né, você pode ter também, pessoal, tipo, se você está iluminando com uma lanterninha de gatilho, essas lanternas de pilha, né, palito, elas que não tem, por exemplo, não é de bateria, né, ela pode gerar uma sombra, ela vai gerar uma sombra. Então, é uma área, uma parte escura atrás do corpo, né, contra o anteparo. Se tiver uma fonte maior de luz, igual uma lâmpada ou uma lanterna mais potente, aquelas de facho, que
às vezes a gente vê pessoas usando, né, em minas, né, mineração, coisas assim, né? Imagina, se você pegar uma lanterna dessa, além de fazer a sombra, né, na hora que iluminar o objeto, vai fazer uma penumbra também, que é a mesma coisa que acontece no eclipse do Sol, né? Então, se a gente pegar por esse lado de sombra e penumbra, a penumbra ela acontece quando a fonte é maior. Por exemplo, o Sol, né? Nós vamos falar de eclipse já, então, mas além de formar a sombra, forma uma penumbra, que é mais pontos do lado, né? Então, assim, só que esses pontos são mais visíveis. Não é escuro, é 100% escuro. Eles são um pouco mais visíveis, né? Um pouco mais claros do que a sombra. Só que mesmo nesses pontos é difícil ver e a, 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 eles só são menos escuros do que a penumbra, do que a sombra, mas eles são difíceis de ver também. E eles são dos lados da sombra, né? Forma a sombra no meio, dos lados da sombra forma a penumbra, beleza? Então, elas são menos escuras do que a sombra, né? E depois, se a gente olhar o eclipse, a gente vê algo parecido, porque, por exemplo, ó, eu vou fazer isso tirando foto, tá? Ó, até aqui agora mesmo tá formando sombra aqui. Aí eu vou utilizar isso para a gente falar um pouquinho, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Só um instantinho, tá, pessoal? Para vocês verem, ó, que essa sombra, ela passou por determinados pontos, né, de um obstáculo, aí ela causou, né, regiões escuras. Essas regiões escuras a gente não vê. Na região clara, a luz passou totalmente, né? Nas regiões mais escuras, onde não vê, a gente formou sombra. Aí, no caso, a gente também tem regiões, tipo, médias, né? Vamos dizer assim, que é a penumbra. Então, região média, penumbra. Região escura, em que você não vê nada, é sombra. No caso, não, a gente não tem nenhuma sombra, né? A gente não tem nenhuma sombra nessa imagem, mas a gente tem penumbras, beleza? A gente tem, você pode perceber o que são penumbras? Então, dá para ver pela figura, né? Então, pegando o eclipse da Lua, no caso, essa mesma figura, o eclipse da Lua é um fenômeno em que a Terra fica no meio do Sol e da Lua. Então, ela, durante a sua translação, ela para entre o Sol e a Lua. Aí ela bloqueia os raios do Sol e eles não chegam à Lua. A Lua depende da luz do Sol para refletir, para ela ser vista. Então, com o bloqueio desses raios, a Lua fica eclipsada, ou seja, a gente não vê a Lua, certo? É um fenômeno, né? Então, não vê a Lua. Então, não vê a Lua. Aí, no caso do eclipse do Sol, a gente tem a Lua entre o Sol e a Terra. Mas aí vocês veem que os raios periféricos que vêm do Sol, eles sofrem um desvio, né? E eles são projetados contra a Terra. Aí, nesse caso, a gente vê a, a, estes raios periféricos do Sol, a gente vê eles, como se fala assim, batendo, né, nos lados da Lua, né? Aí eles são refletidos.
Aí eles se projetam contra a Terra. Né? Na parte da Terra em que eles são projetados, a gente tem somente uma sombra. Então a gente não vê o Sol. E nas partes da Terra, do lado da sombra, um de cima e um de baixo, forma uma penumbra. Então, assim, a sombra é uma parte do meio, onde os raios periféricos do Sol se projetam, batem na luz, se projetam na Terra, só que aí a gente não vê o Sol nesses pontos. E nos pontos em que os raios eles se espalham um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo da sombra, é a penumbra. Então, nesses pontos, a gente vê as bordas do Sol, né? São os pontos em que a gente pode ver as bordas do Sol, a parte periférica dele, tipo só o contorno, só a borda, né? Beleza? E aonde não se projeta sombra e nem penumbra, a gente vê o Sol inteiro. Tanto que a gente pode ver que tem regiões, né, que não estão recebendo nem sombra, né, e não está se formando nem penumbra também, nem sombra nem penumbra. Beleza? E essas regiões são visíveis, né? O Sol para elas é visível. Nós podemos ver o Sol dali. Veja de novo, turma, se está tudo bem nessa imagem, né? Mas lembrando que sombra fica mais no meio. Penumbra é dos lados da sombra. Na penumbra a gente vê uma parte do corpo, né? No caso do Sol, a borda, né? Se for uma sombra, por exemplo, da embalagem da lâmpada, né, que a gente falou, teria que ter uma lanterna de faixa daquelas lá para igual em acampamento, né? Usa para fazer alguma penumbra nelas. Aí a penumbra você veria tipo uma parte pequena da embalagem da lâmpada, né? A gente saberia uma parte pequena da embalagem da lâmpada, certo? Se você tivesse nessa paredinha, né? Imagina, você é um observador, você está neste anteparo, né? Recebendo a sombra, a penumbra. Se você está na sombra, você não vê nada do corpo. Se você está na penumbra, você vê a borda dele, né? Geralmente a borda. Se você está fora da sombra e fora da penumbra, você já vê ele normalmente, beleza? Aí não tem ponto cego, nada disso, certo? Então, aí passando para a câmara escura, turma, seria o primeiro tipo de máquina fotográfica que a gente fez, né, desenvolveu. E por que estamos passando de sombra e penumbra para a câmara escura? Porque a gente está falando de formação de imagens, beleza? Formação de imagens. Então, a formação de imagens, a gente não pode ter nem sombra nem penumbra. Tem que estar tudo visível. Então, a câmara escura, ela é um recipiente com um buraquinho aonde a luz passa. E ela se projeta num anteparo que é fotossensível, né? Costuma utilizar a substância fotossensível. E nesse anteparo, ela projeta a imagem do objeto que ela refletiu. Por exemplo, dá uma olhadinha nesse caso aqui. É um exemplo bem usado, tá? Que é de uma vela e tá a imagem dela projetada no fundo do anteparo, né? Aí a gente vai dar uma olhadinha nisso. Um instantinho aí. Pessoal, se alguém tiver a apostila de vocês, me fala, tá? Porque aí eu também vou pegar na escola.
Ó, essa câmara escura, se ela tiver chegado, né? Valeu. Essa câmara escura vemos a projeção da imagem da vela no fundo dela, né? Então, a gente tem a imagem é projetada numa substância fotossensível, né? Que depois forma a imagem, né? Nela, na superfície. E a gente vê que o raio de luz, ele continua a propagar-se, né? Até encontrar o anteparo. Então, esse que vem de cima e termina embaixo, beleza? E o que vem de baixo e vai terminar lá em cima. Termina lá em cima. Então, ele até forma uma imagem invertida, né? Por causa disso, a imagem ficou de ponta cabeça. Aí, por causa da inversão dos raios, teve a projeção de uma imagem no anteparo, mas ela ficou invertida. E a gente pode montar, fazer, né? Esse, então, foi o primeiro exemplo de câmera fotográfica que a gente utilizou. Ela ficou chamada câmera escura. É câmara escura, exatamente porque não via nada ali dentro. Só depois que você tirava o papel fotossensível, né? Continha celulose, mas alguns metais também para formar a imagem depois, né? Revelar ela, tipo cobre, prata, até mesmo mercúrio era mais uma reação, né? Eles punham no vapor de mercúrio, ele subia na chapa, reagia com o cobre, né, com a prata, e formava-se a imagem, né? Mas as substâncias mais usadas eram a prata e o cobre. Aí a gente tirava o papel dali, o papel não, a chapa metálica, né, dali de dentro, e assim eram as fotos, né? Beleza? E a gente vê que tem uma relação aí, ó. Se você vê as medidas, P e P', o que é isso? P é a distância hoje seria a distância do fotógrafo da pessoa que está tirando a foto para a lente do fotógrafo, né? E seria a distância do objeto até o buraquinho, o orifício, né? Então, o pelinha seria a distância da lente da câmera para o olho do fotógrafo. Tudo bem? Então, a distância da lente da câmera, que seria o buraquinho, para o olho do fotógrafo, onde se formaria a imagem, que seria o pelinha, né? Aliás, pro olho, pro olho do fotógrafo não, pro filme fotográfico, tá? Pro filme fotográfico da câmera, certo? Pelinha pro filme fotográfico. Então seria uma espécie de uma câmera digital anterior, né? Essa mais antiga. Então tem uma relação direta aí, turma. Se você olhar, ó, o P se dividir pelo pelinha, né, é o mesmo número de você pegar o O e dividir pelo I, porque o que você vai ter são triângulos semelhantes, né? Então, quando falarmos semelhança de triângulos. Aí, quando a gente falar de câmara escura, a gente utiliza isso, semelhança de triângulos, tá? Então, aí depois ele foi invertido, né? Ficou assim como está no livro, né? Mas se a gente pegar e pôr até mesmo uma coisa que você pode fazer também é fazer assim, P dividido por O, né? Igual a P' dividido por I. Ou seja, a parte se você pegar um triângulo, né, dividir o triângulo em dois, aí você vai ter um triângulo retângulo, beleza? Aí nesse triângulo retângulo, o P é a altura e o O seria o O seria duas vezes a base, né?
Aí, digamos assim, aí você faz a mesma coisa para o triângulo da caixa, da câmara. Você pega o pelinha, que é a altura do triângulo retângulo, e divide por I, que é 2 vezes a base. Né? Aí você vai ter uma proporção, né? Isso é uma proporção, porque o resultado em um lado é igual ao resultado no outro, turma. O número que você obtém da divisão é o mesmo, né? É igual. Então, para um lado como para o outro. Então, a gente chama isso de semelhança, né? Então, dá para a gente chegar nessa relação do mesmo jeito, ó. Porque aí você pega o pelinha, ele passa a dividir, né? Coloca ele para baixo, vem cá, divide o P, fica P sobre pelinha, aí pega o O, vai lá para o outro lado, vai lá para cima, ele vai ser igual a O sobre I. Beleza? Aí vai ficar essa relação que nós temos na câmara escura aí, né? Certo? Então, a gente utilizou a câmera escura para exemplificar a formação de imagens, tá? Que não, a gente não pode ter, tipo, sombra nem penumbra. Só que como você tem um filme fotográfico, né? Uma chapa de substância fotossensível, você pode formar uma imagem ali. Então, a câmera escura nos mostra isso, certo? Beleza? A formação de imagens depende da luz, hein, turma? Então, podemos anotar isso no caderno. Para formar a imagem, precisa da luz, refletir a luz, chegar até a chapa metálica, até um corpo. Beleza? Então, a gente precisa receber ela. Aí, chegando um pouquinho, tem duas leis de reflexão, tá? Que é mais uma foto para vocês verem como elas são. Então, a reflexão é um evento onde o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Vamos dar uma olhadinha nisso. Depois a gente fala um pouquinho das flores, né? Aí vê se vocês estão vendo bem. Qualquer coisa vocês me falam para eu mudar, né? Eu arrumo aqui. Só um instantinho. Aí falar um pouquinho das flores, da formação de imagens, das cores que elas têm, né? Por que que as flores têm determinada cor? A rosa pode ser rosa ou vermelha, né? E isso está ligado às cores, né? Ao uso das cores. Mas primeiro, ó, primeira lei da reflexão é tudo no mesmo plano: o raio incidente, o refletido e a normal. Beleza? E a segunda lei é o mesmo ângulo. Ângulo do incidente é igual ao ângulo do refletido. Ah, por que falar disso? Porque nós estamos estudando que para formar a imagem precisa refletir o raio de luz. Beleza? Então, a gente tem que refletir um raio de luz para formar uma imagem. Então, a gente precisa saber como o raio de luz é refletido, tá? Como ele vai ser refletido a partir do instante que ele toca uma superfície refletora, como um espelho, né? Então, já podemos anotar também que o espelho é uma superfície refletora, beleza? É uma superfície polida que reflete a luz. Os espelhos da sua casa, de kit de maquiagem, sabe? Que algumas pessoas usam, ou da ótica, são superfícies refletoras, tá? A da lente, a dos óculos, é superfície refratora, beleza? Então, lente de óculos e de lente é refratora. E a gente vai falar um pouquinho de refração depois. Sobre as cores, turma, vocês já ouviram falar, talvez vocês já ouviram falar, deixa eu ver, peraí, podem falar, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, questões.
Não, não tem problema, não, sem problemas. Tudo bem. Internet está, se vocês não tiverem podido entrar, né, no começo da aula, tudo bem. Beleza? Ó, agora quando vocês já ouviram falar de cores primárias, cores secundárias, né? Que temos as cores primárias e as cores secundárias. Só que isso depende do que você está falando que sejam a fonte de luz. Então, por exemplo, temos luzes primárias e temos cores primárias, né? Para a gente ver como chega a cor da rosa, né? Então, luzes primárias é azul, vermelho e verde, né? Você tem essas luzes primárias. Juntas, turma, elas formam um determinado pigmento. Qual seria ele? Alguém se lembra? Se juntar azul, a luz, né? Se você pegar uma lanterna, um feixe de luz azul, vermelho e um verde, e juntar eles, vai dar qual cor aí? Qual pigmento? Ver se alguém vai saber. Enquanto isso, estou enviando uma foto, mais uma para vocês, sobre as cores primárias, tá? Então, isso, boa, muito bem, Rafaela, isso aí. É da branco, certo? Porque luzes primárias, né? O verde, o azul e o vermelho, eles formam, por exemplo, o verde e o vermelho dá o amarelo. Essas são luzes primárias, né? O verde e o azul dá o ciano, que é um verde cristal, verde esmeralda ou verde água, né? Esse tom de verde, como se fosse verde mar, né? Chama ciano isso. E o vermelho e o azul dá magenta. E o magenta é um roxo ou um violeta, né? Então, o magenta está mais para um roxo ou violeta, seria isso? Os dois não são a mesma coisa, tá? Roxo é uma coisa, violeta é outra coisa, hein? De cores. São diferentes, beleza? Não são iguais, mas o magenta, ele seria um tom próximo disso. Ele está entre o vermelho e o azul. Então, isso são luzes. Se você pegar uma lanterna, luz verde, uma azul e vermelha e juntar as três e fazerem elas bater num anteparo que vai refletir a luz, né? Uma superfície refletora, vai dar o branco nela. Por exemplo, pode ser a parede do seu quarto, até mesmo, e vai dar a luz branca. Então, quer dizer, o espectro eletromagnético do visível, ele também tem essas informações, né? Vermelho, verde, peraí, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Se juntarmos essas cores de luz, hein? Beleza? Não são cores de tinta, tá? De papel impressora. São cores de luz. Juntar as 7 vai dar o branco, certo? Se juntar as 7 cores de luzes, beleza? Aí no meio a gente vê o branco. É igual aquele diagrama de intersecção, né? Só que no caso a gente põe cores neles, aí vai dar o branco, beleza? Porque a gente está juntando as 7 cores da luz visível, certo? Aí, só que também, turma, temos as cores tinta. Quando você fala de cores tinta, é outra coisa. Por exemplo, pega a sua impressora e vê os cartuchos na hora que você vai trocar eles, né? Liga para a loja para
pedir para trocar, as cores que tem de tinta são outras cores, que são essas que estão nos balõezinhos, né, nos balões da figura de baixo. Na parte de fora, você vê que inverteu, né? As coisas estão inversas, beleza? Elas estão ao contrário, não estão? O amarelo, o ciano e o magenta são cores primárias, são cores tinta, né? Cores tinta primárias. Beleza? Qual seria a diferença de cor luz e cor tinta? É que elas são inversas, uma é o inverso da outra. As cores tinta, por exemplo, elas têm na impressora, né? Como nós falamos. Então, quais são as cores do cartucho? Amarelo, magenta, ciano e tem mais uma também. Essa vocês vão saber. Você pode imprimir colorido ou você pode imprimir preto e branco, né? Mas, mas não tem branco, cor branca no cartucho, porque o branco, quando você está falando de tinta, ele não é obtido pela mistura, pela soma de todas as cores, né? Igual acontece com luzes, né? O branco, quando você está falando de tinta, ele, ele só é obtido se, por exemplo, ser iluminado por uma luz branca e o pigmento dele refletir todos os comprimentos de onda da luz branca, que são todos os comprimentos de onda do espectro visível, da luz visível, certo? Daqui a pouquinho eu vou colocar ele aqui no chat. Então, a forma, por exemplo, você olha a página da sua apostila, né? Você vê que ela está branca. Só um instantinho, peraí. Então você vê que a página está branca. A forma disso acontecer é porque ela está recebendo luz branca e o pigmento daquela parte da página está refletindo todos os comprimentos de onda dessa luz. Tem partes que estão pretas, mas tem partes que estão brancas. Agora, para você colocar tinta branca mesmo no cartucho, você não coloca. Você só pode colocar tinta preta, certo? Então, o quarto cartucho, o quarto não, o segundo, né? Seria tinta preta. Então, por exemplo, para fazer preto, né, com tinta, você pode ter uma tinta mesmo preta. E para formar a tinta preta, a gente mistura todas as cores de tinta primárias que a gente tem, que seriam quais? O amarelo, o magenta e o ciano. Beleza? Essas que estão em volta, né? Em volta, assim, no diagrama, se misturar todas dá o preto. Você pode ver pela imagem, ó. Se misturar o amarelo e o ciano, vai dar o verde. Se misturar o amarelo e o magenta, dá o vermelho. Se misturar magenta e ciano, dá o azul. E se você misturar todas essas juntas? Aí vai dar o preto. E por que que dá o preto, turma? Imagina assim, ó, você tá, o preto ele absorve, né? A gente não estudou corpo negro ainda, mas isso vai acontecer logo, viu? Porque terceiro ano, física quântica, né? Já está chegando. Mas o preto é absorver tudo. O branco é refletir todos os comprimentos de luz. O preto é absorver. Então, quando você mistura as cores, acaba absorvendo, certo? Então, a gente vai ter o preto, né? Nesse caso aí, se juntar as cores de tinta, né? Aí, no caso, como você explica uma rosa, por exemplo, ser rosa? Se a gente voltar na figura, a rosa tem pigmentos, né, nela que refletem
uma determinada cor. Por quê? Porque para refletir uma determinada comprimento de onda, né, que é uma cor específica, né, para ele fazer isso, ele tem que estar absorvendo outros comprimentos de onda. Então, por exemplo, a gente vai dar uma olhadinha numa figura que chama roda de cores. É bem, tipo, mostra, é um exemplo bem legal, bem fiel do que, do que nós temos para formar as cores, né? Vamos dar uma olhadinha nela aqui, ó. Só um instantinho. Então, a gente pode usar essa figura chamada roda de cores, basicamente, para saber qual vai ser a cor em qualquer caso, né? Para formar as cores no dia a dia. É por isso que para você obter o preto com tinta, misturando as cores que nós vemos no diagrama, né? As cores de tinta primária, o amarelo, o ciano e o magenta. Porque o preto, ele é formado quando está absorvendo, quando o corpo está recebendo luz, né? Aí os pigmentos que tem nele estão absorvendo todos os comprimentos de onda, todos que estão chegando nele, não reflete nenhum, está absorvendo todos. Beleza? Isso se chama corpo negro. Beleza? Isso se chama corpo negro. Aí vamos, por exemplo, ver o caso da roda de cores. Dá um clique, eu acho que para aumentar ela, aí fica bom para você ver. Ó. Laranja. Turma, para a rosa ser rosa, ela tem que estar absorvendo outros pigmentos, outros componentes, né? E estar refletindo o rosa. Para ela refletir o rosa, vamos dizer, o rosa ele está próximo do magenta, mais próximo do magenta e do vermelho, né? Ele não é nem violeta nem vermelho, mas ele está perto desses dois, certo? Tá mais, o tom rosa está mais próximo desses dois, né? Se você olhar na tabela, procurar o magenta e o vermelho, ou o violeta e o vermelho, eles estão do lado esquerdo, não tá? Eles estão do lado esquerdo, certo? Então, essa roda mostra a cor que o objeto vai refletir quando ele está absorvendo mais determinada pigmento, determinado comprimento de onda. Está no lado oposto. Dá uma olhadinha, ó, o comprimento que está oposto ao lado que ele vai se mostrar, né, vai refletir, é o que ele está absorvendo mais. Então, por exemplo, amarelo e verde. Ou seja, a rosa da figura, essa aqui da figura de cima, ela está absorvendo predominantemente, né, a maior parte, comprimentos de onda do amarelo e do verde. Beleza? Tudo bem? Isso que ela está fazendo, né? Então, para ela ser rosa, ela tem que estar absorvendo um determinado outro comprimento de onda, tá? Ela tem que estar absorvendo mais um outro comprimento de onda, porque se ela absorve mais um determinado comprimento, se não é por igual, ela vai estar refletindo mais outro comprimento de onda também. E para a gente ver um corpo, a gente vê o comprimento que ele está mais refletindo, certo? O que ele está refletindo mais. Tudo bem? Então, por exemplo, olha para a camisa que você está usando agora, nesse exato instante. Vocês poderiam falar a cor dessas camisas, por favor? Pode ser uma pessoa só, um exemplo só. Aí os outros se imaginam nisso, tá? Os outros se imaginam. Aí, enquanto isso, eu vou colocar o espectro da luz visível, tá, turma? Que é acho que na apostila não tem aqui, então eu vou pegar.
que são os comprimentos de onda visíveis, tá? Comprimentos de onda que a gente pode ver, beleza? Que a gente pode enxergar. E esses comprimentos, eles vêm com quem? Com o Sol, a luz do Sol. Por que com a luz do Sol? Porque a luz do Sol é a luz visível, né? Assim, ela emana outros comprimentos de onda que a gente não pode ver, mas ali na luz do Sol vem todos os comprimentos visíveis, vem toda a faixa visível da luz, né? Acho que não é essa página aqui, não, peraí. Vem toda a faixa visível da luz. Aí, então vamos dar uma olhadinha. Quais são os comprimentos dessa faixa visível? Vamos dar uma olhadinha. Tá. Espectro da luz visível. Eu estou baixando para salvar ele no Drive depois, tá? Não só ficar no Skype, né? Beleza? Só um instantinho, peraí. Aí, visível. Eu tinha baixado outras figuras de espectro de luz visível já, né? Mas elas vão ficando para trás lá, né? Então já fica mais difícil de achar elas, né? Peraí, só um instantinho. Agora pegar aqui e passar para o Drive, né? Aí depois eu coloco no Drive do colégio também, tá, turma? Eu sei que essas coisas a gente precisa ter uma pasta para guardar, né? Arrumar elas num lugar, certo? Então eu vou enviar para o Drive do colégio daqui logo mais, né? Vou estar postando lá a imagem e beleza. Achei tal, Drive. Chegou aqui, certo. Só mais um instantinho, tá? Mas, ó, enquanto isso, turma, olhem a roda de cores mais uma vez, tá? Dá uma olhadinha porque, então, para um corpo... então, qual é a cor da camisa que você está usando? Pode ser uma pessoa só que fale isso. Aqui não vejo, então... É... Ah, beleza. Valeu, é isso aí. Então, amarelo, pela roda de cores, para a camisa estar refletindo mais o amarelo, porque assim, ela está refletindo em maior parte o amarelo. Para ela estar refletindo em maior parte o amarelo, ela tem que estar absorvendo mais um determinado comprimento de onda. Qual seria o comprimento que está sendo mais absorvido pela sua camisa? Rafaela, para ela estar emitindo o amarelo, ela está absorvendo mais um determinado comprimento de onda. Qual seria qual seria esse comprimento? Os colegas podem falar também, se alguém souber. Se quiser falar, pode, hein? Ó, então, pela roda de cores, tá? Dá uma olhadinha. Esse é o espectro visível da luz. Então, nele, vocês veem todos os comprimentos de onda que a gente pode ver, visíveis, tá? É,
Tem outros tons no meio desses? Tem, muitos outros, tá? Mas simplificado é isso, ó, do vermelho ao azul. Beleza? O vermelho, laranja, amarelo, verde. Vocês estão vendo? Azul. Depois do azul é anil. Depois é o violeta. Dá para ver, ó, vai mais para o lado esquerdo da figura. É diferente, não é uma coisa só, beleza? Violeta pro azul, né? Então, violeta é mais para o lado esquerdo, tá? Então, são as luzes visíveis. Voltando na roda de cores, para você ver o amarelo, na camisa tem mais pigmentos, aliás, tem pigmentos que estão absorvendo mais o violeta, beleza? Porque ele está oposto do amarelo. O que mais o comprimento que mais os pigmentos da camisa absorvem, né, é o amarelo, é o violeta. O pigmento que mais os pigmentos, o comprimento de onda que mais os pigmentos da sua camisa estão absorvendo é o violeta. Tá, pessoal? Não pode ser por igual, porque, por exemplo, se os pigmentos da sua camisa estão absorvendo por igual todos os comprimentos de onda, vai ser preto, certo? Porque o preto é um corpo que está absorvendo por igual todos os comprimentos de onda. Se os pigmentos estão refletindo por igual todos, aí vai dar branco, certo? Vai dar branco. Agora, se eles estão absorvendo mais um determinado comprimento desses de onda, e dá uma olhadinha no espectro da luz visível para vocês verem, vocês podem ver esses comprimentos de onda, eles estão associados a determinada cor, beleza? O que define a cor? O seu comprimento de onda, né? Então, é, a gente pode ver que, por exemplo, a rosa, ela é rosa, algumas, né? Porque elas estão absorvendo mais qual comprimento de onda? Não tem rosa na roda de cores. Então vamos pegar os dois tons em que ela está mais próxima, vermelho e violeta. Esses pigmentos, a rosa está se mostrando assim, não é? Então, para ela estar absorvendo mais outros comprimentos de onda da roda, que são o amarelo e o verde, certo? Uma banana, a cor da camisa, né, da sua camisa, são iguais. Para ela estar se mostrando branca, por exemplo, uma camisa branca, ela está refletindo por igual, né, todos os comprimentos de onda da luz visível, que você vê na tabela aqui de baixo, tá? Ela está refletindo por igual todos, nem mais um, nem outros mais, né? Por igual, beleza? Tudo bem? Então, no caso, uma violeta, uma flor, né, violeta, ela estaria, ela se mostra violeta, né? Ela está absorvendo mais qual comprimento de onda da luz visível? Está chegando pela luz do sol até ela, né? A luz do sol está emanando esses comprimentos da luz visível. A luz do sol que tem eles. Então, qual comprimento a violeta está absorvendo mais desses comprimentos? Qual vocês acham? Ela está absorvendo mais um determinado comprimento de onda. Para ela estar refletindo violeta, certo? Se ela é violeta, ela está refletindo mais o violeta. Então, ela está absorvendo mais qual comprimento de onda?
você vê pelo lado oposto da roda, né? Dá um clique na roda de cores, qual é o comprimento de onda que está oposto ao violeta? Amarelo, certo? Então, a violeta, a flor, ela está absorvendo mais o amarelo do que os outros componentes. Aí ela vai refletir mais o violeta, beleza? Pessoal, isso mostra um pouquinho como se formam as cores dos corpos, tá? Beleza? Então, fiquem aguardando, né, que eu vou estar postando, eu vou colocar o espectro da luz visível no Classroom e eu vou estar postando alguma coisa, alguma atividade sobre isso logo mais, tá bom? Beleza? Obrigado, tá, pela aula. Vocês querem falar alguma coisa? Podem falar. Ficaram com dúvidas em atividades, alguma coisa? Lembrando que eu estou online, né? Eu fico online, certo? O meu número é esse aqui. Ah, beleza. Qualquer coisa vocês me chamam aqui no número e beleza? Aí, se tiver dúvida na última, na última questão, nas últimas questões, podem me chamar também, eu fico online. Então não tem, beleza? Não tem como tipo, deixar de falar comigo, né? Vocês podem tirar dúvida a qualquer hora, tá bom? Então, obrigado, abraços. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.